Olá, meus amores, para uma entrevista com o Lucas Malvacini, que vai entrar aqui agora e a gente vai fazer um bate-papo sobre o despertar da consciência. Aê, entrou, bom dia, e aí boa noite, né? Onde você Pois tá, Lucas? é. Bom dia Brasil, boa noite aqui onde eu tô. Eu tô em Bali, tô na Indonésia. Aqui já são 8h04 da noite, de terça-feira. E hoje a gente vai bater um papo super legal, né? Super pertinente aí, um momento bem propício para a gente conversar um pouquinho sobre despertar da consciência, né? Um tema que está super em alta. Percebo muitas pessoas comentando sobre. Muitos Instagrams, profiles, né, falando sobre despertar da consciência. Eu acho que é super legal trazer a sua expertise, o seu conhecimento. Sou admirador do seu trabalho, das suas postagens. São conteúdos que agregam, né, que fazem a gente refletir sobre e cada vez mais buscar por esse despertar aí da consciência, que é uma tarefa muito pessoal e particular, né? Então, vamos iniciar esse bate-papo. Feliz com a oportunidade, mais uma vez obrigado. Bom dia a todos que estão nessa live com a gente, né? Tirando um pouquinho do tempo de vocês para a gente conversar de coisas legais, de coisas edificantes. E é isso, vamos nessa. Muito bom. Para quem não sabe, que eu duvido muito que as pessoas não te conheçam, mas o Lucas é ator, é modelo e está fazendo um tour aí pelo mundo. Eu queria que você falasse um pouco de você aqui para a galera. O que você está fazendo aí nesse lugar maravilhoso, que eu já vi que você foi para Maldivas, que é meu sonho. Queria que você Ah, que contasse legal. um pouco aí da tua história e como iniciou o teu despertar. Bom, vou tentar sintetizar, né? Porque, na verdade, isso é um processo de uma vida, né? A gente se dá conta que a gente está nessa jornada muito mais para evoluir, né? Para a gente poder sair daqui melhor do que a gente chegou. Então, isso é uma busca constante, diária. E então, vou dizer o seguinte: primeiro eu vou falar do despertar, né? Desse momento, depois eu conto um pouquinho da viagem, que tem até muita sintonia, tem até muita sincronicidade com o que eu estou vivendo aqui, nesse mundão maravilhoso. Eu acho que o start na minha vida foi em 2010. Né? Naquela época, eu estava começando a minha carreira de modelo, eu morava no Chile. Passei, inclusive, o terremoto lá, né? Então, isso também foi uma situação de extrema, de máxima conexão com a Terra, né? Com o planeta que a gente vive. E não, não sei se vocês já tiveram uma experiência semelhante. É, então é uma coisa que é muito difícil a gente poder descrever em palavras, né? É algo que realmente mexe com a gente em todos os jeitos, chacoalha o nosso interior, chacoalha tudo. E naquele momento eu descobri a metafísica. O primeiro livro que eu li de metafísica foi um livro chamado Metafísica 4 em 1 de Connie Mendes, uma autora venezuelana. Esse livro não tinha tradução no português, inclusive foi esse livro que me ajudou a aprender a falar a língua espanhola. Eu acabei me dedicando a aprender a língua justamente porque eu queria ter mais acesso a esse tipo de literatura. E a partir dali, muitas coisas da minha vida, apesar daquela época ainda ser muito novo, começaram a mudar. A maneira que eu enxergo as coisas, né? A relação que eu tenho comigo mesmo. Então, muito disso foi a partir desta viagem no Chile. Bom, dei uma sintetizada. Agora, falando dessa viagem de volta ao mundo. Eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo junto com a minha namorada, com a Ana. A gente saiu do Brasil em junho e isso veio muito também da sincronicidade do trabalho dela com o momento de vida que eu estava passando. A Ana, ela é fotógrafa, jornalista, tem um blog de viagem que é bem famoso, bem conhecido, chamado Carpe Mundi. Então a vida da Ana sempre foi estar viajando e registrando os momentos para alimentar o blog dela e para alimentar o conteúdo que ela produz, né, como jornalista, como fotógrafa. Exatamente. Nossa, E a, vou trazer e ela a, aqui, já falo para ela. Claro, ela vai adorar, ela também é muito conectada com esses temas, né? A gente gosta muito de astrologia, de conversar sobre a vida, sobre as estrelas, sobre tudo que envolve o transcendental, né? O subliminar, o que não está somente conectado à matéria, mas sobretudo
sobrepõe a matéria. Então isso é pauta de muitas conversas nossas, é bem gostoso. A gente adora, inclusive, olhar para o céu e procurar os planetas e olhar as constelações, enfim. Então a gente estava com esse projeto de dar essa viagem, não sabíamos como iríamos viabilizar, mas as coisas vão conspirando, né? Quando a gente percebe, a gente já estava, quando a gente menos percebeu, a gente já estava viajando e passando por lugares incríveis, maravilhosos. Maldivas foi um deles. Eu também não conhecia as Maldivas. Depois a gente passou pelo Vietnã, também um lugar maravilhoso, muito legal, riquíssimo em cultura. Passamos pela Tailândia. Agora estamos em Bali. Eu acabei de chegar de uma cerimônia muito impactante, uma cerimônia balinesa num templo, que foi assim uma das coisas mais fortes que eu tive acesso em termos de espetáculo, em termos de vivência, em termos de ritual nos últimos anos, né? Eu como ator sou muito movido por espetáculos, isso me atrai muito. E eu acho que talvez tenha sido a coisa mais potente. Eu até vou postar daqui a um tempo, né? Vou preparar esse conteúdo porque ele realmente foi muito legal e super propício para depois desse banho de cultura, esse banho de energia, de ancestralidade, de tudo isso, a gente poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho aqui sobre despertar da consciência, né? Então, estou muito feliz e acho que eu consegui sintetizar em alguns minutos uma história longa aí de alguns bons anos e vamos em frente, vamos tocando. E como que foi que você começou? Eu adorei um tema que você trouxe aí no Instagram, falando sobre vulnerabilidade, né? Nossa, legal. É algo assim que nós precisamos nos permitir, porque esse mundo, quando a gente entra no despertar, o que, que é, né, o despertar? É a gente acordar para quem a gente verdadeiramente é, a nossa identidade. Ótimo. Quando estamos humanos, porque nós não somos humanos, nós estamos agora humanos. A nossa identidade verdadeira não é essa. Mas quando a gente está humano, a gente precisa ser vulnerável. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Como é que você chegou nisso? Como que foi para você esse despertar? Para você chegar onde você está hoje? Olha, Paula, eu acredito muito que esse é um caminho que, em algum momento, todos nós iremos percorrer, né? Todos nós, em algum momento, teremos que lidar e aceitar com a nossa vulnerabilidade. Porque, como você bem disse, nós estamos na condição de humano, nesse corpo de carne e osso, e uma das características dos humanos é o fato de sentirmos, de termos um campo emocional, um campo sentimental. Então, é necessário que a gente lide com isso com um pouco mais de consciência e com um pouco mais de vulnerabilidade, aceitando justamente as nossas fragilidades enquanto seres humanos, né? Eu passei por muitos processos na minha vida, envolvendo a minha carreira profissional. Normalmente as pessoas, elas criam uma ideia de que a vida de um artista é algo muito glamourizado, é algo muito perfeito, maravilhoso. E na verdade não é, né? Na verdade é muito difícil, né? Eu não estou nem me colocando na condição de artista. Eu me coloco na condição de um espectador que teve uma oportunidade e uma possibilidade de conhecer um pouco esse meio com um pouco mais de profundidade e que começou a entender, né, por ter passado por isso, por ter vivido isso, como de fato nós somos vulneráveis e somos frágeis. E o artista muitas vezes se coloca numa posição, né, justamente por essa máscara cênica, por essa máscara da carreira, por essa máscara da persona que ele precisa criar para o público dele. Ele se coloca num lugar que isso não pode ser aceito por ele, né, dentro dele. E isso acaba internalizando muitos sentimentos mal resolvidos, muitas emoções mal resolvidas, muitas questões que você foge ao invés de você encontrar. E eu falo isso por mim, tá? Nesse momento eu tô falando por mim. Eu fiz muito isso. E chega um momento que você acaba estafado, né? Muitas pessoas acabam tendo problemas de saúde, né? Porque o nosso corpo, ele fala, ele grita, né? Quando a gente não escuta, quando a gente não conversa, ele de alguma maneira precisa se manifestar. Não obstante, não falando só de artista, mas a grande maioria das pessoas hoje, as pessoas sofrem por ansiedade. As pessoas recorrem a medicamentos para tudo. É um medicamento para dormir,
é um medicamento para acalmar, é um medicamento para ficar feliz, é um medicamento para poder ter relação sexual, é um medicamento para... Toda hora a gente está se anestesiando. E essa anestesia, em formas, algumas formas, algumas vezes em forma de medicamento, outras vezes em forma de comportamento, outras vezes em forma de compensação, fiz, né, tudo isso, né, eu falo por mim, estou falando dos meus processos, faz a gente, às vezes, se distanciar da gente, né, e aí esses problemas começam a acontecer e eu me senti muito vulnerável, especialmente no ano passado, onde eu tive uma crise muito grande, existencial, crises pessoais envolvendo um término de um relacionamento, envolvendo um problema profissional que eu tive, então isso veio à tona e de repente eu falei, cara, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, lidar com essas emoções e agora numa situação muito melhor, muito mais confortável, muito mais consciente, né? E só isso aconteceu isso porque eu resolvi sentar com essas vulnerabilidades, tomar um café com elas, entender elas, lidar com essa criança ferida que nós temos aqui, uma criança interior que muitas vezes ela é abandonada, conversar com ela para poder ir organizando essa casa no campo sentimental e emocional. E hoje eu consigo estar muito mais consciente desse meu processo e entender que é importante a gente falar sobre vulnerabilidade, ainda mais no universo masculino, né? Ainda mais para homens, porque o homem ele cresceu a vida inteira sendo condicionado a não sentir dor, a não chorar. Isso não é coisa de homem, né? Isso não é coisa, o homem não faz isso, o homem não chora. Então, falar para o universo masculino, contando dos meus processos, contando um pouco da minha experiência, de alguma forma atingir essas pessoas, a minha audiência, quem consome o meu conteúdo e mostrar que nós somos iguais, né? Que não é porque eu não estou numa condição, de repente, de pessoa pública ou isso ou aquilo outro, que eu seja diferente, que eu não tenho os mesmos problemas, as mesmas crenças limitantes, as mesmas dificuldades para lidar com as peripécias da vida, né? Então eu acho que esse foi o motivador para eu poder começar a falar sobre vulnerabilidade. E olha, Paula, vou te contar uma coisa, eu não imaginei que eu fosse receber as mensagens que eu tenho recebido, né? Inclusive, na minha parte de assinantes no Instagram, eu falo muito disso e eu percebo que através desse papo que a gente está tendo, a gente consegue, sem perceber, ajudar muitas pessoas, né? Que porventura estejam passando por crises emocionais, por dúvidas sobre a vida, estejam um pouco perdidas, né? E, na verdade, no fundo, a grande maioria de nós, em algum momento, nos encontramos perdidos, né? Sentimos essa sensação, né? Então é muito importante a gente conversar, falar, porque, assim, eu percebo também que grande parte da minha vida eu precisava falar. Eu só queria alguém para me ouvir, né? Que só da gente estar podendo conversar e alguém te ouvir, pô, já resolve metade dos nossos problemas. Até porque muitos deles são criados aqui e de fato nem existem. Então, é um papo muito legal, muito profundo e que muitas vezes a gente foge, né? A gente quer fugir porque não é tão simples assim. Falar de vulnerabilidade significa entender que somos vulneráveis, entender com coisas que machucam a gente, que incomodam a gente. Então, na maioria das vezes, a gente foge disso, a gente não quer isso. Então, eu acho que esse foi o motivador, né? Foi o fato de poder compartilhar o meu processo e as pessoas, de alguma maneira, poderem se identificar e entender que estamos todos no mesmo barco, assim. Então, é mais ou menos por aí. Muito. Gostei muito. Olha os cachorros aqui se pegando. Oh! E uma coisa que eu queria saber é se você utilizou de alguma terapia, se você buscou alguma religião, o que te ajudou nesse teu processo? Eu tenho 3 profissionais, né, que me acompanham desde aí do início do ano. O ano passado foi um momento de busca para mim. E aí são 3 profissionais, cada um numa esfera, né, que eu acredito, que tem me ajudado muito, né? Eu faço a PNL, tenho consultas de PNL com a Eliane, uma querida, uma dessas profissionais, psicoterapeuta. Eu faço com o Maurício. O Maurício ele alinha a parte energética no que tange aos chakras, através do reiki e através também
de um processo terapêutico que volta a tentar me entender naquela criança fragilizada, naquela criança vulnerabilizada que a gente deixa para lá e que, na verdade, é a partir dela que a gente começa a ter muitos problemas pessoais, muitos problemas de lidar com a gente mesmo, com a situação. Então, o Maurício, ele me ajuda a entender tudo isso através de técnicas, né? Ele também é terapeuta. E a Mayara, uma querida, que trabalha com uma parte mais holística, com uma parte mais que para mim também tem a ver até com um pouco da religião, né? Já respondendo a sua pergunta, eu não me vejo um cara com alguma religião, né? Eu me vejo um cara com religiosidade. Eu acho que isso é muito mais profundo do que a gente seguir um credo, uma crença, né? Por isso, inclusive, que eu gosto muito de estudar a teosofia, que é o estudo do Deus, não o estudo de Deus, não a religião, mas o estudo de como essa força motriz, né, que criadora, de alguma maneira, possa vir a se comportar, né, entender um pouco mais disso. Então, isso me dá uma abrangência muito maior em termos de questões infinitas, de questões cósmicas, do que a gente ficar preso nesse Deus criado por muitas religiões como se fosse algo muito semelhante ao ser humano. Um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que te limita, né? Um Deus que escolhe o lado A ao invés do lado B, e não um Deus que integra todos, né? Como na minha concepção seria algo mais próximo dele, né? Já que ele é o criador de tudo, ele não pode escolher por um lado. Então a Mayara me ajuda nessa parte. Então ela joga tarô para mim, ela abre o tarô para mim, a gente conversa sobre os mestres ascensionados, né, da fraternidade branca. Então, a partir da teosofia eu tive acesso aos mestres ascensos. Então, enfim, é uma construção que vem acontecendo, fruto do despertar da consciência, e que a gente vai, de alguma maneira... Cadê? Alma Senhora. Ela mesma, Mayara, minha querida. Estamos falando de você, tá? Como você tem me ajudado nesse processo. Maravilha. Ótimo. Olha, isso tudo que você está falando é o seu processo. E é um processo muito parecido com o de todos nós, né? Claro, extremamente semelhante. É muito bonito, porque é de dentro para fora. E é legal que você está falando e tem um monte de gente se identificando. E eu gosto de trazer sempre essa percepção de todo mundo que vem falar, de todo mundo que conta o seu processo. Quando a gente fala de Deus, tirando a religião e mantendo a espiritualidade, é que quando alguém te mostrar um Deus punitivo, castigo, ó, Deus castiga, porque a gente cresceu com isso, ó, não mexe ali, não faz isso que Deus castiga, não fala palavrão que Deus castiga, não faz o que Deus castiga. Então a gente cresceu assim, né? Só que eu aprendi uma coisa, eu sou muito conectada com Cristo, muito, muito. E ele é a personificação do que é Deus. Ele castigou alguém? Não. Então, quando a gente escuta alguém falar de Deus, e esse Deus é punitivo, e esse Deus é julgador, e esse Deus separa, tudo eu levo a Cristo. Ele punia alguém? Não, ele acolhia. Ele castigava alguém? Não. Ele fazia segregação das pessoas? Não. Pelo contrário, aqueles que não podiam, que ninguém queria falar, porque era de outra religião diferente, porque era de cidades diferentes. Naquela época não podia falar com o pessoal de Samaria. Ele falava, ele acolhia, ele trazia para próximo. Então, a gente fala muito nessa área da consciência crística, que habita dentro de nós. Que nós temos uma identidade dada por Deus, por direito. Que não é o escravo que depende de remédio, que depende de várias drogas ilícitas, tudo para se anestesiar de uma realidade que nós criamos. Claro. Para mais pouco falasse da tua opinião, como que você vê essa nossa geração hoje? Como que você quer? Você falou um pouco de Cristo, né? Cristo, para os ocidentais, é o maior exemplo, né? Da personificação desse Deus que abrange a todos, né? Que inclui a todos, né?
E eu estive na Tailândia, como eu disse para você, e lá tem uma figura também muito cultuada, que é Siddhartha Gautama, que é Buda. E Buda também tem as mesmas características de Cristo. Então, assim, na verdade, fazendo um estudo um pouco mais detalhado dessas figuras que aqui passaram, a gente entende que são avatares, né? Que são, não é isso? Que são seres extremamente potentes e que vieram justamente para deixar uma mensagem, né? Uma mensagem que, de certa forma, pudesse conectar as pessoas. Então, fazendo as minhas buscas, eu estou falando do meu processo aqui, eu percebo que sempre nesses avatares existe algo aqui que é comum, né? Todas as mensagens deles se resumem a uma coisa, e essa coisa é o amor, né? Então, bebi uma aguinha aqui que a boca está assim. É isso Então, mesmo. normalmente, quando as pessoas me perguntam qual que é a sua religião? Tal, eu falo assim, olha, a minha religião é amor. Porque essa é a principal característica de que todos esses avatares que passaram aqui deixaram pra gente, né? O Cristo, em todas as suas pregações, falava sobretudo do amor, não é isso? Siddhartha Gautama, Buda, em todos os momentos também, que eu percebi aqui na Tailândia, os templos maravilhosos que eu visitei, até fiz umas postagens, né? Não, infelizmente, a gente não consegue registrar tudo que a gente vê e também não consegue registrar tudo da forma que a gente gostaria de registrar, mas todas essas mensagens que eu vi falavam dessa conexão através do amor, né? E é algo muito forte, aproveitando para falar um pouco aqui da viagem no Sudeste Asiático, né, que eu passei mais, as pessoas elas são muito mais amorosas, elas são muito mais receptivas, elas te tratam com um sorriso, elas te tratam eu acho que pela religião aqui, assim, quase, vamos botar assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas pecado mortal roubar. Não existe essa possibilidade. Você estaria violando o princípio desses deuses para eles, né? Então não existe roubo, não existe esse tipo de coisa. Hoje mesmo aconteceu uma situação muito interessante, né? A gente esqueceu o dinheiro, te falei que nós estávamos no templo, na cerimônia, estávamos com muita sede e não aceitava cartão. E a gente havia esquecido a bolsa no lugar que ia ser a cerimônia, saímos para comprar água, falei, nossa, e agora, como é que vai ser? Aí a Ana falou assim, olha, eu posso pagar depois? Eu só estou com cartão. Eu vou assistir a cerimônia, eu volto aqui depois e pago. O rapaz da mercearia falou, claro, sem problema nenhum. Eu falei, nossa, isso nem passou pela minha cabeça, porque no Brasil isso jamais seria, né? Eu nunca queria que isso iria acontecer. E aqui é algo muito tranquilo, porque eles não, na cabeça deles, assim, é lógico que ela vai voltar, né? Não existe a possibilidade dela não voltar, né? Então, assim, nessas pequenas coisinhas, nessas pequenas situações, a gente consegue ver, né, essa mensagem sendo passada adiante, né? Então, falando da sua pergunta, como eu vejo hoje a nossa nova geração? Olha, é um momento de divisão, né? Divisão de água, assim, para energia cósmica, assim, para energia planetária, né? Ao passo que a gente vive uma aceleração tremenda da parte tecnológica, né? Olha bem, há 10 anos atrás eu não teria como compartilhar uma tela e estar conversando com você para um monte de pessoas que estão nos assistindo. Então, essa evolução tecnológica, elas nos trouxe muitas coisas positivas, né? Mas existe algo que é inerente à espécie humana, que é o que nos diferencia de todas as demais, que é o livre-arbítrio. Então, se a gente não tiver consciência para utilizar o nosso livre-arbítrio de forma sábia, essas escolhas e esses avanços tecnológicos farão que a gente escolha mal ou farão que a gente escolha bem, né? Então, eu acho que é um momento muito delicado que a gente vive, porque cada vez mais se fala menos disso que a gente está conversando, né? Cada vez mais eu percebo a superficialidade nas questões, no que é consumido pelos jovens, né? Então, eu acredito que seja um momento que, claro, existe uma força maior que rege tudo isso e a gente está aqui só fazendo especulações. Mas
há de ter um pouco a atenção com o que a gente está passando, né? Com o que a gente está deixando para essa juventude aí, para ela não crescer, pelo menos ela tem que crescer sabendo que existem essas possibilidades, para ela não crescer inconsciente, adormecida. Eu acho que isso é muito pior, né? Acho que isso é o pior que pode acontecer. Essa juventude crescer inconsciente, não ter a noção do poder que eles têm dentro deles para poder transmutar o que precisa ser transmutado, né? Então, essa é a minha opinião sobre o momento atual aí, dessa juventude. E ontem você falou sobre identidade. Você não usou a palavra identidade, mas veio claro assim, para mim, né? Sobre tudo que está acontecendo, daquele reportagem que eu fui pesquisar uma foto tua e eu vi aquilo e falei, o quê? Sabe assim, meu Deus, como as pessoas são. E foi o que você falou, quando você não sabe o que você carrega, quem você tem conhecimento da sua verdadeira identidade, você entra em depressão muito facilmente. E uma das coisas que mais me impacta no momento que a gente vive hoje, e eu vivo esse mundo, né, e eu sirvo nessa área, eu vim no mundo para isso, para contribuir com essa expansão de consciência. Eu tenho essa consciência hoje, né, depois de um longo período ainda na minha caminhada, porque acho que a gente só vai terminar a caminhada quando a gente sair daqui. A gente não concluiu nada ainda, a gente está no nosso processo. E diante desse meu processo, eu descobri várias coisas, inclusive que o nosso país ele é líder no ranking da ansiedade. E o porquê disso? Porque as pessoas elas não têm consciência do que elas carregam, elas não têm noção da identidade de quem elas são. Então, qualquer coisa que falarem delas, um pequeno comentário pode destruí-las. E eu queria que você falasse sobre isso aqui também, porque eu gostei muito do que você falou ontem no vídeo. Porque é algo que, assim, essa geração, ela tem muito mais suicídio hoje do que tinha antes. Que ótimo, a gente não fica nem sabendo. Mas existe muito mais, um índice muito alto, exatamente por isso. Porque um comentário pode levar alguém a cometer um ato. Eu acho que é justamente o distanciamento imposto pela sociedade das nossas vulnerabilidades, né? Quanto mais você se distancia de você... Por que eu estou falando isso? Porque hoje vivemos num invólucro de que a gente precisa estar sempre produzindo, e que a gente precisa estar sempre sendo melhor, e que a gente precisa estar sempre entregando mais, que a gente precisa estar sempre fazendo mais procedimentos estéticos para atender um padrão de beleza, que a gente precisa estar sempre treinando mais na academia para ter um shape que é o que todo mundo tem que ter. Então, quando a gente de fato lida com a vulnerabilidade do ser humano, fala, olha, eu não sou esses padrões, né? Eu sou como eu sou. Eu tenho aqui as minhas características. Eu não estou recorrendo ao treino para ficar sarado. Estou recorrendo ao treino para ter qualidade de vida. Isso não existe. As pessoas elas querem um prazer imediato, elas querem um resultado rápido e elas querem sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então, quando você vê que essa busca é uma busca utópica, que você nunca vai atingir um padrão ideal, porque ano que vem já vai ser um novo padrão, você entra em colapso, porque você nunca vai estar satisfeito com o que você é, né? E aí a gente acaba crescendo igual porcelaninha. É um tecozinho para tricar. Então a gente não consegue lidar com a falha, a gente não consegue lidar com a derrota, porque a derrota não me serve. Eu sou um vencedor, eu sou um campeão. Mas, cara, não é por aí, né? Um campeão é aquele que sabe perder, é aquele que perdeu pra caramba, é aquele que aprendeu a lidar na derrota, né? Mas não, nossos exemplos são o contrário. As pessoas só querem mostrar as vitórias. Na rede social, eu só quero mostrar os lugares legais que eu vivo, que eu passo. Só quero mostrar eu com um filtro por trás, bonitão, né? Eu não quero mostrar o que eu estou tentando trazer, inclusive para os meus assinantes, a minha vulnerabilidade. Porque isso não é sinônimo de alguém forte, poderoso, de alguém legal. Isso é sinônimo de alguém fracassado. Mas não. Isso é um sinônimo de alguém que é ser humano, que é alguém que é consciente, que é alguém que entende o que está acontecendo. Porque a partir do momento que você tem essa visão sobre você e sobre as suas relações, sobre o mundo, fica muito mais fácil para você entender de fato o que é estar feliz, o que é ser
estar satisfeito com alguma coisa, né? Entender que a felicidade ela não vai ser nunca um destino, que ela está na caminhada. Ela está nesse rapaz que deixou pegar a água ali, me pagar depois, sabe? Ela está ali nas pequenas coisas, né? Então eu acho que hoje a gente tem crescido, né? E sendo invadido essa avalanche de um pré de um rótulo a ser seguido. E isso tem distanciado cada vez mais a gente da nossa própria identidade, né? Por isso que eu dei esse comentário, fiz esse vídeo ontem, porque naquele momento, lá em 2013, quando eu estava muito exposto na época da novela e tal, esses comentários me devastavam, assim. Só eu sei o que eu passei, né? Por várias situações, até dentro mesmo, até da Rede Globo, do Projac, com colegas de trabalho. Isso vai ser até um tema de uma próxima live minha, que eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. Só eu sei o que eu passei com isso, né? Mas naquele momento eu estava muito mais conectado com essa energia que eu acabei de dizer para você, uma energia de uma busca incessante, uma energia muito mais conectada ao material, muito mais conectada ao superficial, muito mais conectada à casca do que à essência. Então, como eu não estava conseguindo, de alguma maneira, atingir esse resultado, estava sendo criticado pela minha interpretação, estava sendo criticado pelas minhas posturas, uma série de coisas, e isso me devastou. Quando eu vejo esse tipo de nota, eis alguma coisa. Tá tudo certo, tá tudo ótimo, maravilhoso. Eu estou muito grato, inclusive, que os veículos de imprensa continuem falando de mim, continuem dando voz à minha mensagem, independente se eu sou ex, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Eu sei o meu valor, eu sei o que eu precisei passar para estar aqui. Então, eu acho que falta muito na gente é justamente o que eu falei no vídeo. Você precisa se comportar como seu maior fã, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém sabe a sua caminhada, exceto você. Você sabe, a dor é clichê, né? Mas você sabe a dor e a delícia de ser o que é. É clichê, mas é profundo. É profundo. É um clichê que é atemporal, porque é profundo, porque faz sentido. Não é isso? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso o retrato, né? O esboço do que a gente tem vivido, do que a gente tem passado em termos de sociedade. Isso se revela nessa bipolaridade que a gente vive em vários segmentos da nossa sociedade, né? Na política, nas questões socioculturais, nas questões de etnia, nas questões de diferença de classe, nas questões de diferença de economia. Então, infelizmente, a gente tem focado muito em coisas que não agregam a gente como ser humano, agregam a gente como algo que não existe, criado porque vende, né? Isso vende, a sociedade compra, né? Isso não é algo esse papo aqui que a gente está tendo não vende, isso não vai ser noticiado na mídia porque isso não tem força. Mas se a gente estivesse falando de alguma coisa, de alguma fofoca, ou da vida de alguém, ou como alguém fez alguma coisa que traiu fulano de tal, que fez isso aqui, pronto. Já estaria um monte de gente aqui falando e divulgando, porque isso vende, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Posso estar errado, tá? Não, Posso estar completamente equivocado, mas é a minha visão que eu tenho aí. é perfeito. Mas que bom que eu percebo que muitas pessoas que têm voz estão nesse despertar, incluindo perfil de pessoas que, assim, têm alcance. Quando elas começam a despertar, elas despertam as pessoas que seguem ela. É uma responsabilidade muito grande. Do mundo que você tem um alcance. O que você fala alcança as pessoas. Claro, eu fico pelo lado assim, essa reportagem aí vai fazer com que as pessoas venham aqui no teu Instagram e enxerguem quem você está agora. Claro, porque óbvio. É constante mutação, né? Toda hora a gente tá mudando, a gente nem é quem a gente foi ontem. Óbvio. E aí vai entrar aqui, vai de repente ver você falando sobre isso e vai falar, opa, peraí, então não é nada daquilo. Então eu já vi que existem, o algoritmo, ele já percebeu que estrategicamente, às vezes você tem que colocar uma chamada para falar de outra coisa, que é o clickbait que a gente chama no YouTube. Porque se você colocar lá coisas assim, ou despertar, as pessoas não querem nem saber, acham que isso daí nem existe, que isso é história. Isso é fraco. Isso não vai te fazer ficar milionário e ter uma vida épica. Isso, exatamente. Isso vende e faz com que aqueles que já são milionários fiquem cada vez mais. Cada vez mais.
E as pessoas não percebem que elas se tornam escravas de um sistema. Elas acham que estão fora desse sistema, mas elas estão entrando em outro. Claro. Que funciona do mesmo jeito. Estão fazendo desse despertar uma nova religião, colocando dentro de uma outra caixa, separando as pessoas. Ah, se você é evangélico, você tá para cá, se você é espírita, você tá para lá, se você é não sei o que, você tá para lá, se você é gay, não sei o que, se você é hétero, vai para lá. Então, o objetivo é a universalidade, é estarmos juntos, porque todos nós fazemos parte de uma única coisa, de um único ser. Essa consciência, que é a consciência crística. Jesus pegou os mais problemáticos para ser discípulo dele. Não pegou ninguém famoso, não pegou ninguém top do top. Ele pegou os mais complicados, pessoas que... Ele pegou os mais vulneráveis, né? Exatamente. É isso? O que ele quis mostrar com isso? Né? Então, essa consciência é muito forte. E quando você falou dos avatares, nós fazemos parte disso. Nós estamos aqui com um objetivo. Você precisou passar por um processo, e eu acho assim, essa área do artista, né, que você acessa o tempo inteiro que você está atuando, seja interpretando, seja música, pintando, essa área artística é o lado direito do cérebro, é a conexão mais profunda que temos, porque a maioria que não exercita esse lado artístico, ela está com o lado esquerdo do cérebro muito ativado. O que isso quer dizer? Quer dizer que prende essa pessoa nesse mundo material que você falou. Não acredita. Olha só, deixa eu te contar um pouquinho aqui, Paula. O Vicente, FJ1, Vicente falou assim, a dualidade é para separar. Tem um pouco a ver com o que a gente está dizendo, né? Mas eu gostaria só de fazer um adendo aqui. Eu acho que não, Vicente. Eu acho que a dualidade, na verdade, ela advém do uno, né? Quando o um se divide em dois, a gente tem o yin e o yang, não é isso? Então, na verdade, a dualidade ela é fruto da unificação. Então, a dualidade ela não vem para separar, ela vem para mostrar que temos dois polos, né? A gente tem um princípio chamado princípio da polaridade. É um princípio hermético que fala exatamente disso. Eu vou tentar dar um exemplo. Bom, a gente está falando muito sobre essas nuances energéticas que a sociedade vibra, não é isso? Então, vou dar um exemplo mais claro. Imagine um lugar que sempre esteja com 20 graus. A vida inteira ele está com 20 graus. A vida inteira, desde que esse lugar começou a existir. As pessoas que vivem nesse lugar do frio nem do calor, porque elas não têm temperatura. A partir da dualidade, desse princípio da polaridade, diferenciação de uma coisa para outra, a gente cria a temperatura. Então a gente sabe que agora, quando está 5 graus, é frio, e agora, quando está 40 graus, é calor. A mesma coisa a gente pode trazer para os nossos sentimentos. Quando a gente está numa escala de amor, sentindo amor por alguém, a gente está num lado desse polo. A partir do momento que o amor, de repente, acaba, a gente vai para o outro lado desse polo. Qual que é o contrário do amor? Normalmente ele vem em termos de raiva, de insegurança, em termos de indiferença. Mas se a gente for pegar esse polo e ir caminhando para cá, a gente vai sutilizando esse sentimento, vai lapidando ele até chegar ao amor. Então, Vicente, eu acredito que a dualidade não é para separar. Ela é para nos lembrarmos que ela vem do uno, que ela vem do integrado, entendeu? Então, acho que tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, inclusive na nossa sociedade. Se a gente for vir esse polo de cá, no polo material, num polo supérfluo, num polo superficial, a gente vai ter como resultado cada vez mais pessoas ansiosas, cada vez mais pessoas depressivas, cada vez mais pessoas com problemas emocionais e expondo isso na vida. Agora, se a gente for pegar esse polo e levando para cá, sutilizando essa energia, vibrando em outras escalas, em outras frequências, o contrário disso é uma saúde mental, é uma melhor relação com as suas emoções, é uma melhor relação com os seus sentimentos, é a certeza de quem você é, das suas potências, das suas capacidades, e isso daí só tende a potencializar você como ser humano. Bom, falei um pouquinho demais aí, desculpa.
É porque normalmente eu faço a live, eu fico muito concentrado e não vejo. Como você começou a falar, eu cliquei no botão aqui, agora eu nem me vejo mais, eu só vejo o nome das pessoas. Aí ficou Muito muito grande legal aqui. Eu acabei falando, me desculpa, acabei te cortando. falar. E é bem isso mesmo, porque a polaridade só existe para que a gente entenda o que é. Senão a gente não saberia se o que é bom, o que é mal, o que é quente, o que é frio. A gente está Olha só, no mundo mas, de dualidade. mas um exemplo legal. A partir do momento que você consegue identificar o que é feio, o que é bonito, surge a ideia da beleza. Então, um que vira o dois e se materializa no três. A numerologia também é muito sábia, né? Pitágoras deixou para a gente um legado muito grande que fala sobre o segredo dos números, né? Então, cada número ele tem uma simbologia muito mística e muito profunda por trás. É um assunto bem legal também. Você vê o quanto de vertente tem para a gente poder despertar. Claro, nossa. E cada vez mais que a gente vai adentrando, né, Paulo? Mas a gente percebe a nossa insignificância e a nossa ignorância perante a todas essas coisas que já estão aí, ó, há séculos, né? As pessoas lá atrás, lá na Grécia Antiga, lá no Egito Antigo, já cultuavam isso, já falavam disso. E eu acredito muito, de verdade, que a grande sacada desses povos antigos é justamente a frequência que eles vibravam, né? As vibrações que eles entoavam, né? Então isso fazia com que eles tivessem acesso às capacidades mais profundas da nossa psique humana. Então, acho que é muito a ver com o que a gente está falando. A gente tem vibrado muito numa escala superficial, numa escala materialista, e acaba cegando. A gente acaba ficando muito cego diante da sutileza dos sentimentos, né? Da beleza que é ser e se sentir. Exatamente. Que é mais ou menos isso. E com certeza, se a gente tivesse noção dessa máquina que a gente tem, que é o nosso cérebro, é como se a gente tivesse o melhor computador daqui a 100 anos. Claro, nossa. Em cima do pescoço, só que a gente não sabe usar, né? Tem o melhor celular do mundo, mas só sabe mandar o WhatsApp e entrar no Instagram. Então, assim, não funciona. Você precisa saber dar os comandos, né? Porque o cérebro é uma máquina que emite uma frequência. Mas essa frequência, ela só é emitida quando a sua consciência comanda ele. É a mesma coisa, o computador sem um humano para comandá-lo, ele não é nada. Ele precisa de alguém criar, para apertar um botão, sempre vai precisar. Óbvio. E é a mesma coisa do cérebro. Exatamente. Por isso que é importante a gente estar sempre na busca para despertar essa consciência, porque é através desse despertar que a gente consegue acessar esse computador com mais clareza, com mais recursos, né? Bom, eu queria te dizer que o maior compromisso da minha vida firmado, né, no ano passado, no ano de profunda crise, foi justamente o compromisso comigo, com a minha busca, né, de desenvolver esse material humano que eu tenho aqui dentro, né? Porque eu já conversei aqui com as entidades superiores, não dá para voltar desse jeito, não. Vamos voltar um pouco melhor, vamos voltar um pouco mais esclarecido. Então, esse é o meu compromisso, né? Então, isso faz com que a gente precise e entenda a gente como seres vulneráveis aqui, como seres fragilizados, que precisamos, às vezes, conversar com isso, né? Conversar com essas emoções, com esses sentimentos. Então, para mim, foi uma virada de chave muito grande, né? Justamente a partir de uma crise, né? Que a gente consegue ressurgir, que a gente consegue voltar, que a gente consegue, de certa forma, ganhar um impulso, um fôlego. Na mitologia fala-se da Fênix, né? Tem várias histórias semelhantes. Eu acho que é mais ou menos isso que, de fato, a gente precisa para quem esteja nos escutando, passando por um momento difícil, que não esteja muito bem emocional, sentimentalmente. O primeiro passo é entenda, a gente é vulnerável, a gente precisa conversar com esses monstros que a gente fica querendo se esconder debaixo da coberta para não ver. A gente precisa encarar eles, que a gente vai perceber que eles não são monstros, né? Que eles só precisam da nossa atenção, do nosso carinho, que eles são tão frágeis quanto a gente e que basta a gente dar a atenção que eles precisam, que eles somem. E aí a gente consegue se entender melhor, repaginar melhor e aceitar um pouco dessa potência, desse computador que você disse aí, né? Acessar mais esses programas que estão, de certa forma, bloqueados por nós mesmos. Então, acho que é mais ou menos por aí. Ó, legal
Valéria Vaz, obrigado. A gente também está gostando muito desse papo, está sendo muito legal colocar para fora, né? Eu Beijo. estou super falante hoje, cortando a Paula várias vezes. Mas Agora eu vou deixar eu a Paula falar um pouquinho tô mais. em casa. E qual é a mensagem que você quer deixar aqui para essa galera? O convite que você quer fazer? Deixa aí para a galera como te seguir, como te ouvir. Eu gosto muito, eu sempre vou ver essas mensagens que você falou. Você falou no Dia dos Pais, uma coisa que me tocou muito, que eu até comentei contigo. Né? E meu filho tem o mesmo nome que você, ele é Lucas também, né? Olha que legal, Eu mandei o seu vídeo para ele. que E legal, que demais. Olha que bacana, que potente que é isso, né? Que bacana. gente, né? A gente não tem Bom, noção de onde a gente chega. E eu queria que você deixasse esse recado e como que as pessoas podem te achar, se conectar com você. gente, meu Instagram tá aí, né? Eu tenho me dedicado muito a me aceitar vulnerável, né? E isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Né? Eu tenho a ajuda de alguns profissionais, como eu já citei aqui, né? A Paula também, pelo que eu percebi, tem esse trabalho, desenvolve esse trabalho. Então, o primeiro passo é a gente sentar com os nossos monstros, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, entender que a gente realmente está precisando desse papo, né? E depois buscar soluções, caminhos para a gente começar a lidar com isso de uma forma estratégica, de uma forma correta, porque não é tão simples acessar processos do passado. Vídeo que eu postei, que para mim foi muito difícil de fazer. Então, o que eu faço na minha rede hoje, além de contar um pouco da minha vida, das minhas viagens, como a Paula falou aí também, é compartilhar esses processos. Então, se você se sentir identificado com o que eu tenho dito aqui, com o que eu tenho conversado, eu estou lá no Instagram, vai ser um prazer te receber, a gente conversar. Se você se sentir ainda mais tocado, pode assinar o meu canal. O meu canal é justamente para a gente conversar, para a gente ter esse tipo de bate-papo. Eu faço lives que eu conto meus processos, que eu me abro e que eu tenho espaço de escuta para vocês. E aqui não é questão de ser melhor ou ser pior que ninguém, aqui é questão da gente ser igual. A gente está no mesmo barco, passando pelas mesmas coisas, então não tem ninguém que é melhor ou pior, é todo mundo na mesma ideia. Então acho que essa quebra desse distanciamento acaba aproximando, acaba identificando as pessoas. E talvez esse seja o meu principal motivo, principal objetivo aqui, aproximar, trazer para perto, muito mais que do que distanciar. Né? Eu não quero que vocês me vejam como alguém inacessível, ou que tem uma vida perfeita, ou que tem um relacionamento perfeito. Não, eu tenho problemas no meu relacionamento, a gente tem muita conversa, muito diálogo, tem dias que a gente não quer se ver, né? É comum em todos os relacionamentos. Então eu quero mostrar que essa é a vida real. E que você também, tendo seus problemas aí, também tem uma vida real como a minha aqui, como a da Paula ali, como a de todos nós, né? Então acho que é mais ou menos isso. Agradecer pela oportunidade de te trazer aqui e você mostrar esse ser de luz que você é, que está humano e que a gente é 100% humano e 100% divino. E isso você mostrou aqui em pouco tempo, esse teu processo lindo que você está vivendo, que você aceitou viver, né? Lembrando que a gente se comprometeu com isso antes de vir para cá, mas esquecemos de tudo. Estamos relembrando agora e você está fazendo isso brilhantemente. É só o começo aí de muita coisa que você vai fazer, que você vai alcançar numa roupagem aí que vai ser incrível, com certeza. E te dizer que esse canal aqui no Instagram, no Quantic Desperte no YouTube também, que a gente tem mais gente lá do que aqui, também está aberto para você. Quero convidar a tua namorada para ela trazer também esse despertar dela, que eu tenho certeza que deve ser incrível. Já deixo aberto aqui o convite para ela. E pode contar com a gente aqui sempre. E quero te agradecer muito, Obrigado, pedir que Jesus te Paula. cada vez mais. Vai postando bastante coisa para a gente aí. Foi muito importante para mim, muito especial terminar esse dia maravilhoso que eu tive dessa cerimônia que eu participei em Bali, com esse bate-papo com vocês. Espero que vocês que estejam aí no Brasil, iniciando o dia de vocês, possam se sentir inspirados a ter um dia mais legal, um dia mais conectado. E essa é a nossa busca. E estamos juntos. Obrigado de verdade. E o meu canal também está sempre aberto para você. Foi um prazer, uma honra compartilhar um pouquinho contigo aqui. Gratidão, beijo. Beijo, Boa Paulinho. noite. Fica com Deus. Você também esteja com ele. Beijão. Valeu, tchau.
Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Paula Cabral e hoje eu vim te convidar para fazer parte deste treinamento de formação de terapeutas multidimensional. Você vai sair deste curso profissionalizante para poder atuar com Reiki até nível mestrado. Você vai ser um mestre de Reiki, de cromoterapia, aromaterapia e um mestre em programação neurolinguística, especializada para terapeutas. Então eu te convido a estar com a gente nessa formação que será incrível. Você pode começar agora. E detalhe, a vantagem competitiva de estar nesse curso com a Mestra Val e com a Luciane Machado e comigo é você se tornar um terapeuta oficial do Instituto Quântico Desperte Ser em Luz. Você vai ter no nosso site oficial a tua foto, a tua especialização, e nós iremos te indicar para centenas de pessoas que estão precisando de você neste momento. Então não perde teu tempo, vem com a gente agora nessa formação de terapeuta multidimensional. Convido você a fazer as aulas que são abertas do primeiro módulo e ser tocado a se tornar este terapeuta que tantas pessoas estão precisando neste momento. Um beijo no teu coração e namastê.